Olá, o programa Espaço Livre de hoje recebe o diretor da produtora Cultural, Ralph Cardoso. Olá, Ralph, seja bem-vindo de volta à TV Câmara. Olá. O Ralph foi vereador, né, em duas legislaturas, de 2001 a 2008. Como é que foi essa tua transição da política para a área cultural? Ela foi uma escolha que de alguma forma surge quase ao natural, né? Mas foi uma escolha. No período da Câmara, assim, a gente desenvolveu um trabalho, eu acho que foi interessante, assim, foi importante para o período, muito vinculado à cultura, muito vinculado à juventude, muito vinculado à educação. Ao mesmo tempo em que, no momento em que se faz a escolha de não mais participar dessa política representativa, se olha para fora para saber por onde anda, né? Em que mundo a gente vai passar a viver. E, nesse sentido, o ambiente cultural, além do prazer do convívio, né, e das experiências que, de alguma forma, a gente tinha acumulado, também mostrava um potencial, fundamentalmente, assim, por Novo Hamburgo ser um celeiro de artistas, né, historicamente, não é algo que surge nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, né, os aparelhos culturais existentes na cidade, né, por mais que a gente critique, também é algo a ser salientado, e para a escolha da época ali fez diferença. A gente tem uma universidade extremamente vigorosa, forte, firme, né, em que indica alguns rumos e também faz algumas provocações. Então a Fevale ela também passa por essa avaliação assim de por onde andar e efetivamente assim teve muita intuição, né? Muita combinado com a vontade, né? Meio que a fome com a vontade de comer, né? Então, ela não foi uma transição traumática, assim, ela foi algo bacana, algo pensado, e acho que a gente acertou, acho que funcionou, e nesse aspecto, assim, hoje muito feliz, né? Tenso com outros tipos de problema, né? Mas muito feliz mesmo, assim. Né? Uhum. A tua produtora está completando 9 anos, né? E vocês já fizeram uma série de grandes eventos no estado, né? Como o Festival de Cinema de Gramado, o Festival de Jazz de Porto Alegre. Como é que foi essa experiência de fazer esses grandes eventos? Olha, ela foi encantadora acima de tudo, né? Viver esse ambiente, né? Enquanto espectador, enquanto consumidor de cultura, enquanto consumidor de arte, eu acho que isso já é por si um privilégio, né? A gente viveu isso a partir da produtora por dentro, né? A gente fez o bastidor, no Festival de Cinema de Gramado, por exemplo, a nossa primeira participação foi em 2012, né? E com um carinho, com uma acolhida muito grande assim da secretária de Turismo de Gramado à época, né? Que segue até agora, em 2016, Rosa Helena Volk, a gente redesenha um pouco desse festival, né? Chama para a curadoria o Zé Wilker, o Rubens Heraldo Filho, o Marco Santuário, né? Que é o cara da infantaria, né? Porque é uma figura muito querida e nossa, né? Aqui de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, professor da Fevale, enfim. Então, essas transformações, eu acho que elas dão uma caminhada importante assim nessas transformações que a gente constrói dentro do festival, nos aponta caminhos importantes também, né, como a construção assim, do Porto Alegre Jazz Festival, né, esse ano vai para a 3ª edição, então ele inicia como uma novidade em 2014, né, 2015 já fica aquele gosto de quero mais, e 2016, de alguma forma, ele caminha também para mais uma etapa, né, num ano muito difícil, num ano muito crítico em relação ao financiamento à cultura e mesmo ao desdobramento assim conceitual do que é cultura e do fazer artístico assim, né? E vocês fazem também eventos como o Kerb de Dois Irmãos, várias feiras do livro em diversas cidades. Como é que é levar esses eventos culturais, né, para as pequenas cidades que às vezes é o único evento ou não tem acesso a outros pontos de cultura? De novo, eu acho que a gente tem muita sorte assim em viver nesses lugares, né? Pego Dois Irmãos ou Campo Bom como referência, são cidades extremamente articuladas para suas atividades, dos seus eventos, para suas propostas culturais. São conceitos distintos, né? Seja o Natal de Campo Bom ou o Natal de Dois Irmãos,
são fantásticos, ao mesmo tempo que têm propostas diferentes em relação ao seu conceito, né? O Kerb de Dois Irmãos, eu acho que é algo consagrador, assim, trabalhar num evento como esse, né? Ele cresce ano a ano. Esse ano a gente teve mais de 95 mil pessoas passando pela cidade de Dois Irmãos em função do Kerb. É mágico, né? Eu acho que é um livro a ser escrito lá adiante, assim, porque tem muita coisa muito legal, tem muita experiência muito bonita, tem muita gente boa, né? A fim de coisa legal, a fim de conhecer coisas novas, pessoas diferentes. E eu acho que o lugar que a gente está hoje, e a Cultural se propõe a isto, é juntar estas vontades, né? A gente vem trabalhando assim um novo posicionamento que ele está muito mais fortemente ligado hoje a semear coisas, né? A gente não sabe se vai colher, né? Se vai estar aqui para colher, inclusive, né? E não só na perspectiva do negócio, mas na perspectiva mesmo desta condição humana, assim, que às vezes é degradante demais e a gente finge que não vê, né? Então, acho que a gente tem uma contribuição legal, assim, e possível, né? Às vezes apresentando as pontas, às vezes sendo a ferramenta mesmo da transformação, né? Mas nunca sendo esta ponta artística ou cultural, né? Eu acho que eu ia ser um desastre cantando, dançando, enfim, né? Não me atrevo a pintar, né? Então, sou um espectador e um fã, assim, das pessoas que a gente trabalha, né? É que o meio artístico também precisa dessa organização, né, dessa produção. Como é que tu vês o teu trabalho em função aos artistas que tu trabalha, os artistas que tu apresentas ao público? Primeiro que na medida em que a gente se aproxima destas pessoas, a admiração que tu tinha, de alguma forma, traz uma condição de fã, né? Porque tu passa a conhecer mais a vivência dessas pessoas, a arte dessas pessoas, as obras dessas pessoas, e esse convívio é um aprendizado permanente, assim, né? Então, fazer o que a gente faz, que é organizar um pouco da burocracia destas pessoas, ou destes grupos, ou destas cidades, ou destes lugares, eu acho que é a menor parte. É muito importante, é fundamental acontecer isso de maneira organizada, séria e qualificada, mas é a menor parte desse ambiente, né? A gente tem artistas, e vou trazer dois assim nossos daqui, muito queridos e mestres em tudo que a gente faz hoje e aprendeu também muito com eles, que é o Marciano Schmitz e o Flávio Scholz, né? São dois caras que acredito que o último movimento cultural, né, plural que a gente teve na cidade foi a Casa Velha 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, né? E os dois salientam de maneira muito firme, eles são artistas porque eles puderam persistir, né? Eles puderam continuar sendo artistas antes de ser outra coisa. E eu acho que esse é o desafio que a gente tem, né? A gente tem uma safra fantástica hoje, né? Maurício Wilger, Alexandre Reis, Anderson Neves, o Rafael Jung, né? O Minhoca, a gurizada do grafite, o Maurinho do MQP. Então, não trazer a condição dessa meninada, e falando só de pintura, né? Seguir a vida artística como a sua principal atividade ou como a sua única atividade profissional, eu acho que esse é o desafio que a cidade tem, eu acho que esse é o desafio que uma produtora como a nossa tem, né? Não consegue ainda dar a atenção necessária para esse movimento, não movimento cultural, mas movimento profissional, né? E quer caminhar para isso, né? Quer caminhar para esses lugares, assim, tá mais próximo do fazer, sabendo que não somos nós que fazemos, né? Mas, de novo, assim, chegar daqui a 30 anos e olhar que a gente conseguiu colaborar, assim, né, na caminhada de artistas fantásticos que a gente viu surgindo, né? Ou que de alguma forma também pegou uma carona nesse trem da vida, assim, como o Flávio, como o Scheffel, como o Marciano, né? Não tem algo senão lá adiante contar isso mesmo, né? E vocês pegaram um nicho muito bacana, que é a produção de livros. Nós temos alguns deles aqui, e um deles foi o do Scheffel, né? Nós aqui na TV, inclusive, eu entrevistei o Scheffel quando vocês estavam começando o trabalho de desenvolver, a produzir o livro dele, e ele falava dessa felicidade de deixar um material. Como é que foi para ti, especialmente, acompanhar o Scheffel, né, nesse trabalho tão bonito que é esse livro, Scheffel por ele mesmo?
É uma construção coletiva, né? Incondicionalmente, assim, a gente discute o processo com as pessoas com as quais a gente está trabalhando no projeto em especial, né? Com o Sheffield ali, a gente teve muita sorte, mas muita mesmo, né? De pegar alguém que estava muito afim de fazer o livro, né? Que é o Sheffield. E ao mesmo tempo generoso por deixar a gente fazer, né? Por permitir que a gente conduzisse um pouco desta burocracia, desse modular assim as coisas. Mas a gente teve ali o Ângelo, né, curador da fundação, a gente tem na nossa equipe a Mônica, que é a figura que dá um acabamento, né, em relação a essa técnica da construção do livro. Tem o Giovanni Silva, que é um designer hamburguense, que já fez milhares de coisas por aí e vem sendo o designer que trabalha nos nossos livros sempre que ele tem agenda e tem pauta, né, e por sorte a gente vem conseguindo isso, né. Então, participar de um projeto como este, com um artista, né, como o Sheffield, é como se tu conseguisse imaginar conversar com, sei lá, Vinícius de Moraes na música, sabe? É como se tu conseguisse imaginar frequentar a Semana da Arte Moderna em 22, eu não sei, sabe? Eu não sei, eu acho que vai demorar para cair a ficha, mas a gente estava ali colado, né? Há pouco tempo, eu tive a experiência de viajar com o Flávio Scholes para a Alemanha. E eu não sei o que eu fui fazer lá, né? E se perguntar para ele por que ele me convidou, eu acho que ele também não sabe. Só que a gente sabe que foi muito bacana e que a gente tem alguma coisa por construir, né? E eu penso que, de novo, assim, né? O que vai me caber e o que vai para o braço da Cultural, né, com toda a nossa equipe, com todas as gurias lá, é contar isso, sabe? É trazer mais gente para perto dessas pessoas, né? É difundir cada vez mais esses nomes e como é que eu vou dizer, assim, trazer essa experiência para fora, sabe? Compartilhar isso que a gente sentiu, né? Então, é inenarrável, assim, né? O pouco do convívio que a gente teve com Sheffield, é uma escola, sabe? É uma escola, é um diploma que não existe, né? Com Marciano, de mais tempo, é a mesma coisa. Com Ariadne Decker, né? Com Mai Bavoso e a gurizada do Mentes Coloridas. Não tem... a arte, eu acho que ela conduz isto, né? E ela também, muitas vezes, é importante trazer pela aposta, né? E a gente sempre quis muito assim aproximar figuras que tenham talento, mas mais do que talento, sensibilidade, né? O livro de Novo Hamburgo, por exemplo, ele tem os textos do Henrique Schneider, tem as fotos da Isa e do Joel Reicher, mas tem também fotos do Paulo Rodrigo, né? Do Paulinho aqui. Nossa editora aqui de imagens. Né? E vocês fizeram, além do Novo Hamburgo, Canoas, São Leopoldo, né? Isso. E recentemente foi lançado o livro do Alceu Feijó, também, que é um ícone aqui da cidade, né? Pela fotografia, pela história com o jornalismo. Conta um pouquinho para nós do livro do Feijó. O Feijó, na apresentação ali, a gente brinca um pouco, assim, né? O Feijó é o cara da fotografia do tempo em que se minerava, se buscava ouro e riqueza com a mão, né? Se cavava para tirar o diamante do chão. Então, não só pela ternura assim, com que ele permite que as pessoas cheguem perto dele, né? E basta ver o Feijó na plateia da Feira do Livro ou no Centro de Cultura, numa atividade de dança, ele sempre tem uma opinião e ele sempre dá ela com muita força, né? Ele levanta e fala, né? Ele levanta e conta, ele levanta e vincula fatos. Então o Feijó, além de ser essa doçura, ele é também uma enciclopédia da história da cidade, né? Então por esta parte assim, eu conheci muito de Novo Hamburgo que eu não conheci, seja nos 8 anos de Câmara, seja desde quando me mudei para cá em 88 com o pai e com a mãe. Então, essa parte por si é muito rica, só que a gente descobre um artista que a gente não conhecia, né? Para nós foi fantástico, assim, identificar no Feijó, além da importância fotojornalística, um artista da imagem, assim, incomum, né?
é muito qualificado o que o Feijó tem de acervo, né? E são mais de 100 mil negativos. E, de novo, no processo, a gente também buscou juntar pontas, né? Fazer conexões, trazer pessoas para perto. E o cara que fez essa condução, assim, esse primeiro olhar, que andou de braço com o Feijó na separação das fotos, na sugestão de coisas, foi o Rafael Petri, né? Que é um fotógrafo jovem, né, hamburguense, e que, junto com o Feijó, com 90 anos, eu acho que o Rafael tem 20 e poucos, né? Vamos botar 30 e poucos para ele ficar furioso. Mas essas duas gerações, né, construíram um imaginário da obra do Feijó, né? Obviamente, a gente participa de tudo, a gente vai e traz, mas também do que a gente construiu de riqueza nesse processo foi aproximar estas duas pessoas que são gerações distintas, que são opiniões distintas, que são pontos de vista diferentes, mas que são fotógrafos, né? Então, o Rafael sentar com o Feijó é um banquete, né? E a gente estava ali de garçom para as coisas todas, né? Ralph, nesses 9 anos, vocês tiveram mais de 100 projetos aprovados pelo Ministério da Cultura e 38 pelo Procultura RS. Qual é o caminho das pedras, né, para se aprovar tantos projetos e para conseguir colocá-los em prática? Eu acho que a primeira coisa, assim, é seriedade, né? Eu não acho que seja técnica o pressuposto, assim, do êxito. É um ingrediente importante, né? Mas eu acho que a seriedade, assim, das coisas, do que tu já fez e do que tu pretende fazer, é fundamental. Algo que no caminho, assim, a gente abraçou com mais vigor ainda agora, também é caminhar com a tua verdade, né? Com a tua sinceridade, caminhar com o teu gosto, com a tua realização, né? Porque ali adiante, se tu não estiver fazendo o que tu gosta, tu vai deixar de fazer, né? Sim. Ou corre o risco de começar a fazer de um jeito equivocado ou mal feito. Então, como a gente gosta muito do que faz, também a gente procura auxílio de pessoas que sabem muito mais do que nós, né? A gente não foi a primeira produtora hamburguense, por exemplo, né? E espero que não seja a última. Então, a gente olhou muito do que fazia o Bocão no teatro, do que fazia o Rodenbusch nas atividades dele, do que fazia o pessoal da dança, a Tuti, as escolas de dança, do Luz e Cena, né, que é uma fonte inesgotável, né, tanto de talento quanto de história. Então, a gente olha para tudo isso e vai colhendo as informações e vai gerando uma percepção, né? Trabalhar o teu desejo é como uma redação para o vestibular, talvez, né? Tu tem que, de alguma forma, te qualificar, mas essencialmente é saber o que estão te pedindo, né? E os mecanismos de incentivo, eles são muito isto, né? Seja a Rouanet, seja a LIC, o Procultura aqui no Rio Grande do Sul e a Rouanet Federal, eles têm um esquema, né, de funcionamento e uma métrica, uma forma de dispor a informação que ele é muito fácil e possível fazer, né? Vai errar muito ao fazer e ir aprendendo, possivelmente, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que a grande necessidade é fazer bem feito e cumprir com o que tu te propôs, né? Então, é uma ferramenta maravilhosa hoje, a condição de existir cultura no Brasil, né? Sim, e nós tivemos, principalmente em 2014, durante as eleições presidenciais, né, muitos boatos que surgiram sobre a Lei Rouanet, essa questão de que determinado artista era privilegiado, e a gente sabe que a Lei Rouanet é apenas um mecanismo que libera o artista, o produtor, para a captação de recursos. Tu pode, resumidamente, explicar como é que funciona essa questão da captação e que tem toda uma prestação de contas depois que o artista tem que fazer? A Lei Rouanet, ela oferece o benefício fiscal não para o artista, para o patrocinador, né? Então, quando a gente vê uma feira do livro, a publicação de um livro, um filme, uma peça de teatro, enfim, que tem o apoio da lei de incentivo, não é um dinheiro que foi alcançado pelo governo e depositado na conta do artista, né? Esse não é o mecanismo de incentivo fiscal, essa não é a Lei Rouanet e esse não é o principal mecanismo do Procultura, né? O que esses mecanismos fazem é avaliar o projeto que tu encaminhou,
Ou seja, aquilo que eu falava há pouco ali, que não é misterioso, mas ao mesmo tempo ele tem uma métrica, ele tem uma condição, ele tem uma regra, né? E tem uma série de balizas legais que é fundamental também ter presente isso na hora de redigir, na hora de executar e na hora de prestar contas, né? Mas que primeiro, avaliado se tu fez certo. A tua proposta burocrática, técnica, o teu papel foi entregue corretamente. Tem que ser ali de acordo com a legislação, de acordo com a legislação, de acordo com as normativas, de acordo com todo esse arcabouço assim, de normas, efetivamente, dos mecanismos, né? Se ele passa por esta primeira etapa, que é a admissibilidade, ele vai tramitar para ser avaliado no mérito, né? Então, nacionalmente, o projeto de Rouanet ele é avaliado depois por uma comissão, primeiro por um parecerista, né? Esse parecerista ele vai indicar se ele gostou, se ele não gostou, se ele é a favor, se ele é contra, se o projeto é bom, se o projeto é ruim, se ele está muito caro em tal item ou se ele está absurdamente caro em tudo, né? Se ele está abaixo do que efetivamente vai ser construído. Então, se tu pegar um artista, por exemplo, que não tem a experiência da produção de um projeto, e ele disser que ele vai fazer uma exposição de fotografias, com uma ampliação assim, assim, assado, com um valor abaixo do que ele vai ter que efetivamente fazer no mercado, o Ministério da Cultura também vai alertar, olha, tu tem que aumentar esses índices aqui, porque com isso que tu está dizendo, tu não vai conseguir realizar, né? Então, não só tem a ampliação do recurso, quando também tem na outra perspectiva. Tu apresentou um valor, isso não quer dizer que tu tenha o dinheiro, de novo, acho que isso é bom frisar, mas tu apresentou um valor que ele está acima da média do mercado, né? Esse item vai sofrer um corte, né? Ele vai ser reduzido, ele vai ser glosado ou vai ser excluído da planilha se ele for equivocado ali ou indevido, né? Feito isto, o projeto vai para uma comissão, vai para um conselho, né? No nosso caso aqui o Conselho Estadual de Cultura, que é extremamente ativo, né? E é comprometido assim, com esse fazer cultural e com essa triagem, né? Para também separar coisas sérias, né? Que são a grande maioria de coisas duvidosas, né, de projetos duvidosos. Então, esse crivo ele é feito nesses conselhos e, no nosso caso, o Conselho Estadual de Cultura atua fortemente nisso. Aprovado, ele nos autoriza a captar recurso. Ou seja, a gente teve uma ideia, botou a ideia no papel, encaminhou para o Ministério da Cultura ou para a Secretaria de Estado de Cultura, eles disseram que estava ok aquela ideia, mandaram para o Conselho aprovou aquela atividade cultural ou artística, ele disse, olha, isso é pertinente, eles devolvem isto para nós na forma do Diário Oficial, dizendo, olha, produtora 1 cultural, tu está autorizada a captar o recurso X para o livro do Sheffield, ou para o livro do Feijó, né? Tem um teto autorizado a captar, não posso captar a revelia, né? E todas as despesas que eu vou fazer naquele projeto, eu tenho que ter me comprometido na hora que eu fiz a redação dele. Ou seja, eu só posso fazer aquilo que foi aprovado. Para quem não conhece, tem o sistema lá que é o Salic Web, né? Isso. Que é bem complexo, assim, que tem que colocar as tabelas de custos. Então, é tudo muito controlado, né? Muito pelos controlado. mecanismos. E a má-fé, ela fica muito evidente, né? Ao mesmo tempo em que, com todo esse controle, se quiserem burlar, vão burlar sim, né? Só que estas são as exceções da cultura, essas são as exceções do mecanismo de cultura, né? O escândalo que foi narrado ali, que virou uma grande celeuma de disputa de Rouanet é séria ou não é séria, ele foi denunciado antes, inclusive, pelo Ministério da Cultura para a Polícia Federal, né? Ou seja, não foi uma negligência do mecanismo, as contas foram rejeitadas e estas contas e esta dúvida imensa que tinha em torno daquele projeto foi encaminhado para a investigação. Isto foi pauta da disputa eleitoral, né? E aí se consolida uma ideia de que artista é vagabundo, né? De que quem trabalha com cultura não trabalha, né? Ou é sem vergonha, né? Então, eu disse isso no dia que a gente lançou o livro do Feijó, que se acham que cultura é coisa para vagabundo e que a lei de incentivo à cultura é mamar no governo, né? Eu acho que dá para bater na casa do Feijó ali e chamar ele e dizer para ele, bata muito sem vergonha, né? Tu tá mamando no governo. Não, o Feijó fez um livro lindíssimo que consolidou a carreira de um cara de 90 anos, muito competente, muito ético, né? Ou tu vai subir até o ateliê do Flávio Scholz e vai dizer para ele, olha só, tu é um aproveitador, né? O cara passou nos últimos 40 anos se dedicando exclusivamente
a arte e a filha. Tu vai dizer para esse cara que ele não é sério porque ele fez um livro maravilhoso que consolida a trajetória dele. Eu acho criminoso fazer um troço desse, né? Eu acho uma irresponsabilidade dizer que o que a gente faz não presta, né? Porque é isso quando dizem que a Lei Rouanet é coisa para aproveitador ou para artista vagabundo, né? Eu não tenho talento para ser artista, né? E também não me acho aproveitador. Então eu tô fora desse escopo, mas eu sou xingado junto. Sim. Então generalizar, assim como na política, é algo equivocado, por mais exemplos negativos que a gente tenha, também é equivocado tornar majoritário um caso ou casos ruins, né? E irresponsáveis, né? Feitos dentro da cultura, através dos mecanismos, como algo desnecessário, menor ou mesmo irregular, né? Não, ao contrário. Se não tiver mecanismo de incentivo à cultura, a gente não vai ter a maior parte das orquestras brasileiras, que empregam milhares de pessoas hoje, que são profissionais que sustentam as suas famílias através da música. A gente vai dizer para vários fotógrafos, como o Joel e a Isa, como o Ita Kirsch e a Bala, né? Que vivem de fotografia, que o que eles fazem não é trabalho. Espera um pouquinho, né? E mais do que isso, a gente começar a cortar o recurso da cultura, que normalmente é o menor de todos os orçamentos, né? Seja do Estado, seja dos incentivos fiscais, é também dizer que a gente não quer uma identidade nacional, né? É também dizer que a gente não quer contar a história, né, de quem já fez parte das nossas vidas e das vidas que passaram antes da gente, e também não quer apontar nenhum caminho com um pingo de identidade, né? E eu não estou falando de uma unidade, eu não estou falando de uma caixinha em que cabe todo mundo dentro. Eu estou falando justamente do inverso, assim, da diversidade e dessa representação. Isso lembrando, né, que as leis de incentivo servem para diversos produtos, né? Desde filmes, livros, apresentações teatrais, grandes espetáculos. Artesanato, tem novidades assim que elas soam estranho no ouvido, mas ao mesmo tempo são muito bem-vindas. Gastronomia entra na Lei Rouanet, né? Games, jogos entra na Lei Rouanet, moda entra na Lei Rouanet, né? Isso é novo. Né? Ao mesmo tempo em que se consagra o teatro, se consagra as artes visuais como um todo, artes plásticas. E a gente tem na região aqui, se a gente sair de Novo Hamburgo em direção a Gramado, né, por Morro Reuter, por exemplo, a gente vai entrar em Morro Reuter e vai conhecer o Caminho das Artes, né, com artistas maravilhosos, com um trabalho lindíssimo, a 20, 30 minutos daqui. Né? A gente vai a Porto Alegre visitar o Margs, a gente vai para todo canto procurar. Bom, nós temos muita coisa aqui. Né? A gente tem a Fundação Sheffield, a gente tem o nosso museu, a gente tem a história das cidades, né? A gente tem o museu em São Leopoldo, que é um acervo qualificadíssimo da história da região, da imigração. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem a principal referência assim, desta chegada da imigração alemã caindo na feitoria. Né? Então, a dificuldade de conseguir fazer um restauro, que é um projeto que a gente está trabalhando lá, é imensa, com um patrimônio que é justamente a nossa história. Né? E que quem tem a oportunidade de viajar para outros países vai ficar encantado. Nossa, olha, isso aqui é de 1200 e não sei o quê, isso aqui é de 700 e não sei quanto. Essa igreja tem mais de 1000 anos. Gente, a gente tem a Fundação Sheffield, a gente tem esta casa, a gente tem o núcleo em Chaimel, em Ivoti, a gente tem acervo em Dois Irmãos. Então, não preservar isto, né, como ser discutível, por exemplo, o caminho da cultura ou da arte, enfim, que se pretende desde aqui a Câmara até Hamburgo Velho, é renegar um pouco desta história, né, inclusive desses caras mais positivistas dizendo que o imigrante alemão é a figura central, né, do progresso regional. Bom, eles estão derrubando as casas desses caras que fizeram essa história. Né, e não vai ter para contar depois. Né? Então a representação da fotografia, ela não vai ser suficiente para contar a nossa história, ela vai registrar, né? Mas ela não vai permitir uma experiência como é hoje, entrar na casa do fulano, entrar na casa do Beltrano, ir até o museu tal onde viveu o fulano, ciclano. Né? E Ralf, nesse processo, né, dos mecanismos de incentivo, as empresas são fundamentais, porque no final das contas elas que patrocinam os projetos, né? Qual a importância para uma empresa investir em cultura?
Olha, vamos pegar exemplos bem práticos, assim, né? O que significaria, né? Ou melhor, o que significou, tá? Deixa eu pegar aqui para ver exatamente. O que significou para o Grupo Sinos, para a Sulgás, para a TFL e para a Corsã patrocinar o livro do Feijó, né? Significou uma Fundação Sheffield com mais de 500 pessoas, né? Um livro que está sendo vendido e toda esta renda ela remunera ao seu Feijó, ou seja, é o pagamento dele em função de todo esse acervo dele que ele cede para fazer o livro, né? Estas empresas associam a imagem a um livro com essa qualidade, a um artista como o seu Feijó, a uma história de uma região como a de Novo Hamburgo. Então, eu acho que é algo que não é muito fácil mensurar, né? É algo que a gente chama de institucional, assim, e vai ser perene, né? O livro de Novo Hamburgo, por exemplo, que a gente fez em 2009, ele foi patrocinado exclusivamente pela S-Sul, né? O que leva uma empresa que compreende o mundo do jeito que ele é, né? Inclusive dentro deste capitalismo ou desse mecanismo mais globalizado, investir num livro de uma cidade como Novo Hamburgo, né? Olha, eu acho que esse tipo de gente não erra a conta, né? Então, se empresas desse porte e desta compreensão agem desta forma, eu acho que é uma referência positiva, né? E tu vai desde a marca inserida no livro, a marca nos banners do evento, a projeção da tua marca num filme, enfim, tudo isso tu vai colher além de produzir esta identidade nacional, né? Eu acho que a responsabilidade que o incentivo à cultura traz é justamente colocar na mão de quem sabe fazer, que é este artista, que é esse realizador, né, a condição de registrar a nossa história, registrar o nosso momento, de tornar perene, né, esse sentimento contemporâneo, ou mais do que isso, preservar tudo aquilo que já foi constituído, né? Não adianta a gente achar que vai, para quem teve a oportunidade, né, e eu quero um dia chegar lá, vai a Paris para ir ao Louvre, por exemplo, se aqui pouco importa o que está acontecendo quando a Fundação Sheffield tem a luz cortada por falta de pagamento, né? Então, é um todo, né? É um todo, e acho que a gente tem responsabilidade sobre isso, né? Eu não tenho dúvida da capacidade que a arte e a produção artística têm na intervenção direta, assim, no cotidiano mais desgraçado que a gente tem nas nossas cidades, né? Eu insisto muito, assim, que tu colocar um violino, né, na mão de um guri ou de uma guria de 8 ou 9 anos de idade, da periferia da cidade de Novo Hamburgo, tu colocar uma máquina fotográfica pendurada no pescoço dessa gurizada, tu apresentar uma câmera para audiovisual na mão dessa gurizada, tu permitir que eles cheguem até um palco de maneira organizada, como o nosso Centro de Cultura ou como o Teatro Fevale, né, tu proporcionar que esse cara, a partir de uma oportunidade desta, faça parte de um filme que vai para o Festival de Cinema de Gramado, né? Ou de um músico que se consolida e que vai tocar no palco do Porto Alegre Jazz Festival, ou vai tocar em Montreux, ou vai fazer parte de orquestras pelo mundo. E Novo Hamburgo tem essa história, tem esses exemplos concretos. A gente tem muita gente que pegou um violino lá quando era criança e que hoje viaja o mundo tocando violino, viola, cello, enfim, né? Tu tem fotógrafos que conseguiram conduzir a carreira e a vida a partir da lente, né? Sem falar, de novo, assim, né, Lorival Pereira, Arthur, enfim, toda essa turma que mostrou que é digno, possível e fundamental, assim, fazer arte, né? E acho que a gente pode contribuir cada vez mais, mas sem as empresas patrocinando, uma vez que cada vez mais o poder público vem se tornando irresponsável frente à produção cultural, eu acho que está na nossa mão mesmo, assim, esse convencimento e essa responsabilidade, né? E como é que tu vês a cena cultural hoje aqui de Novo Hamburgo, que ao mesmo tempo que os recursos são cada vez mais escassos, tem surgido uma série de coletivos culturais, de pessoas se organizando, de eventos na rua. Como tu vês essa cena atual? Eu conversei bastante sobre isso já, mas eu não tenho um desfecho, né? Eu tenho um sentimento em relação a isso. Como eu comentava antes, ali, Casa Velha, para mim, foi o último movimento amplo que a gente teve, porque ele envolvia teatro, ele envolvia artes plásticas, ele envolveu uma expressão muito forte, né, culturalmente na cidade de Novo Hamburgo. Depois disso, a gente teve, e posso estar enganado, obviamente, né, mas a gente teve um movimento hip-hop que teve um ápice
em que ele foi aceito amplamente, né? Mas ao mesmo tempo era uma arte da periferia do gueto e teve que voltar para lá. Né? Não foi algo perene, foi algo que se transformou em comercial. Quando deixou de ter esse interesse, ele volta e segue sendo muito bem feito e fundamental onde ele acontece. Né? Mas depois de 30 anos, a gente tem um novo movimento cultural. Né? Novo Hamburgo hoje é denso, Novo Hamburgo hoje tem muito artista, mas tem muita gente a fim de ver e fazer. Né? Então, se a gente pegar o coletivo que faz o sarau, por exemplo, na Cruzeiro, toda a primeira quinta-feira de cada mês, é emocionante aquele troço. Né? É uma gurizada que está lá, sei lá, desde os seus 15, 16 anos até os tiozinhos com idade do Ralph ou com sei lá, a idade do Lorival, do teatro, tu entende? Então ele é para todo mundo, ele é de todo jeito, ele é de toda forma, mas ele é fundamentalmente verdadeiro. Né? E o que eu acho importante é que essas pessoas estão se encontrando. Coisa que a gente sempre fez isoladamente. Sim. Eu acho que esta convergência hoje, né, e o Flávio Scholles tem uma teoria que a gente está no movimento, está no momento do cooperativo, né, que eu acho que dá para a gente traduzir com outras palavras também como coletivo, como colaborativo. Eu penso que a gente hoje vai colher coisas, né, que no mínimo vão ser sementes para semear para mais adiante. Né? Mas acho que é um movimento que tem que ser apoiado, que as praças têm que ser ocupadas. Né? Já disseram mesmo aqui nesse programa da Câmara que enquanto a gente não ocupar a praça, nós vamos reclamar que ela está suja, abandonada e está delinquida. Né? Se a gente tiver a ocupação das praças, se a gente tiver a ocupação da nossa cidade, se a gente estiver na rua, né, obviamente com condições de fazer isso, não tem espaço para tudo isso que está acontecendo de barbárie. Né? Porto Alegre mostrou com Noite nos Museus, por exemplo, que é possível andar na rua. Desde que o poder público faça a sua parte, desde que a gente confie nesta possibilidade, né? E desde que a gente, depois de ter experimentado, consiga contar para as pessoas que foi muito bom. Né? Então eu não tenho dúvida que as atividades na Cruzeiro que acontecem são muito legais, que o Festejando Hamburgo Velho é uma experiência fundamental, que a ocupação dessas praças, ou da Casa da Praça, por exemplo, que já foi um conservatório com mais de 180 alunos ao mesmo tempo, né? Ou seja, produziu muita música ali dentro e produziu muita família e muita profissionalização a partir dali também. Né? Esses lugares ocupados, a gente está começando a ganhar o jogo. Acho que hoje a gente está perdendo e tentando empatar. Né? Mas não tenho dúvida assim, que passa por esta geração e passa por aquilo que eu falava no início. A gente tem que conseguir manter o artista fazendo arte. Né? Eu acho um pecado, assim, cada vez que eu vejo um guri ou uma guria que começou a fazer teatro, ou começou a fazer dança, ou que pinta, e por mais que seja discutível o talento, ele tem que parar de fazer, porque ele tem que ou ir para o comércio, ou ir para o banco, ou ir para a sala de aula. Não que isto seja feio ou ruim, mas isto fez ele fazer uma escolha. Né? Talvez por obrigação, por necessidade, ele deixou de ser artista. Então, construir alguma forma, algum mecanismo que permita que essa gurizada hamburguense, que já se manifesta, né, artisticamente, que já tem uma produção muito linda, continue fazendo. Eu acho que esse é o desafio do próximo período. Se a gente conseguir consolidar isso nos próximos 10 anos, eu não tenho dúvida que a gente está falando de uma nova capital cultural brasileira. Assim. Quais são as principais dificuldades que tu elencaria assim, para o pessoal, para todo mundo que vive de cultura? Eu acho que a primeira coisa assim, é identificar o que tu faz e o que tu pretende. Né? É descobrir e confiar no que tu está sentindo. O Flávio Scholles diz, né, que ele começou a pintar quando uma professora dele, chamada Nayá, bota a mão no ombro dele e diz, pinta com raiva agora. Sim. Então tá, Ralph, te agradeço muito a tua presença e queria que tu deixasse um recado assim, para todo esse pessoal que está se movimentando na cidade e que pretende ver uma Novo Hamburgo mais florida, mais colorida, mais musical, mais teatral. Eu acho que a gente está por descobrir o Glauber Rocha, sabe? Então tá, Ralph, brigadão. O programa Espaço Livre recebeu o Ralph Cardoso, da produtora Cultural, e no próximo programa nós estaremos de volta com mais incentivadores e produtores de cultura local. Até lá!